lado, não é jornalismo, uma vez que é romance. Por outro, não é literatura, uma vez que é reportagem. É o jornalismo literário, romance, reportagem ou novo jornalismo. São muitas definições para um gênero que fascina um número cada vez maior de jornalistas. E quem está aqui com a gente hoje para conversar sobre esse assunto é o repórter Chico Otávio. Bem-vindo, querido. Prazer é todo meu. Vamos falar de romance e reportagem. O que é um romance e reportagem? Olha, para mim, pela minha experiência, né, é ultrapassar os limites da rotina das redações. Tanto o limite de espaço, quanto o limite, a objetividade do texto, né? Porque é tudo muito rápido, é tudo muito limitado em termos de tamanho. E o romance e reportagem, ele te permite, ao mesmo tempo, mergulhar nos detalhes e viajar um pouco no texto, né? No que você escreve. Mergulhar no universo e reunir provas ou documentos, e informações. Trabalhar também o estilo, né? Que você, às vezes, na imprensa diária não pode. Tem que ser tudo muito objetivo, tem que ser muito rápido, né? A gente está na era do tempo real. O romance e reportagem é o oposto disso, né? Ele te dá a chance, você tem tempo de detalhar, você tem tempo de trabalhar melhor o teu estilo. E é curioso porque nos Estados Unidos você tem o Truman Capote, o Gay Talese, que escreviam romances a partir de reportagens. Aqui no Brasil, por muito tempo, você tem escritores que, por causa da ditadura, vão para a ficção totalmente. Sem dúvida. Né? E Sem justamente dúvida. ditadura é o seu tema de interesse. Por que ditadura? Olha, eu não sei, eu acho que eu me senti desafiado, né? Eu em 1981, estava no Rio Centro, quando explodiu a bomba lá, com o sargento dentro do Puma. Eu vi aquela cena. Isso talvez assim tenha sido um estímulo para a minha vida, né? E outra coisa, é aquela informação que precisa ser revelada, né? É você fazer a história emergir. E tem muita lacuna ainda da ditadura. Eu me senti desafiado. A reportagem, ela foi fundamental para ir esclarecendo esses episódios, que muitos deles ainda em aberto. A gente teve essa comissão, a Comissão da Verdade. Acompanhei totalmente. Então, e tem muitos casos ainda a serem esclarecidos? Claro. Existem arquivos, inclusive, que não foram divulgados, né? Não se sabe nem se existem. Exemplo, o Centro de Informação do Exército, CIE. Até hoje não se tem conhecimento da existência desse arquivo, muito menos o seu conteúdo. E você escreveu com o Alógio Piara o livro Os Porões da Contravenção, publicado pela editora Record. Isso. E nesse livro você fala justamente da relação do jogo do bicho com a ditadura militar. Olha, isso começou com uma reportagem, né? A gente teve essa ideia, né? A pauta original. Foi assim um encontro de interesses. Eu tinha o meu interesse muito mais focado nas histórias da ditadura, da repressão, dos porões. E o Aloy, ele é, para mim, um dos maiores especialistas no jornalismo de samba. Uhum. Então, assim, foi um encontro de interesses, né? Para gerar uma série de reportagens no Globo, onde nós trabalhamos. Uhum. Só que, assim, foi tanta coisa que a gente apurou, era tanto dado, era uma riqueza tão grande de informações, que as páginas do jornal ficaram pequenas para a nossa história. Uhum. E daí surgiu a ideia de um livro-reportagem, muito bem acolhido pelo Carlos Andreasa, da editora Record. Esse livro aqui desmistifica um pouco essa ideia do carnaval como algo, como uma festa. Exatamente. Do povo, né? Eu acho que talvez tenha sido assim... Que é incômodo, bastante muito incômodo. Para nós, orgulhosos do carnaval. Orgulhosos, inclusive jornalistas que cobrem carnaval, e ficam muito restritos ao evento, à festa, à alegria, quando a gente tem por trás disso organizações criminosas atuando, falta de transparência, violência, certo? Ainda hoje. Consta que no ano passado o presidente da Portela foi assassinado, né? Aliás, mais um crime que fica em aberto, sem esclarecimento, como vários outros desse mundo que mistura samba e contravenção. Muito bom. E Os Porões da Contravenção tem cara de filme. Vai virar filme? Como é que tá isso? Olha, tem aí uma ficção em andamento, né? Um colega nosso, o João Ximenes, que é uma pessoa que eu admiro demais. Tive a honra de conviver com ele na redação do Globo. Excelente repórter, né? Que agora seguiu outros caminhos e continua brilhando. Grande roteirista também. E ele... E também escritor de ficção. Sim, sem dúvida. E ele, então, gostou muito e está criando uma história para um futuro filme inspirada no livro. Mas não é, digamos assim,
um filme baseado Exatamente. É uma história que tem, digamos assim, como pano de fundo aquilo que a gente traz de novidade no livro. Como é que é essa relação desses... Porque você pega 3 capos, digamos assim. Pegamos 3 capos. A nossa narrativa, ela é construída em torno desses 3 capos e a relação deles com... Os 3 são? Capitão Guimarães, Anísio Abrão Davi e Castor de Andrade. E, assim, a gente mostra como se deu a relação deles com os agentes do regime militar, nos estertores do regime, e como a contravenção, o Jogo do Bicho, ela se estabeleceu como uma organização sólida a partir dessa ligação com os agentes do regime. No final da ditadura e depois já no início da democracia. Eles se utilizavam do aparato da ditadura? Não, olha só, quando... A fase mais sangrenta do regime, ela ocorreu mais ou menos entre 69 e 73. As organizações armadas de esquerda foram praticamente exterminadas nesse período, exterminadas, com torturas, mortes e desaparecimentos nos porões do regime, tá? Depois que isso acabou, esses agentes da repressão, esses verdadeiros verdugos, né, eles ficaram à deriva. Muitas vezes eles foram obrigados a voltar aos quartéis, voltar a usar farda, bater continência, coisa que eles tinham perdido o costume de fazer. E eles não se conformaram com a perda desse status, não se conformaram. É nesse momento que o bicho abre as portas e venha para cá, que aqui do nosso lado você vai continuar com esse mesmo status, esse mesmo poder que você tinha. E para os bicheiros foi ótimo também, porque assim, eram elementos altamente violentos, armados, que tinham know-how de inteligência, grampo e tal, foi perfeito. Então, um casamento perfeito. Dos 2 lados. O livro é construído em cima dessa ideia. E como funciona? Porque é engraçado esse trabalho de escrever um romance-reportagem, de ser jornalista, até investigativo, é quase um trabalho de detetive, né? Eu fico pensando. Como é essa investigação, assim? A partir de documentos, e aí você conversa com pessoas? Como é que é conseguir essas conversas? Olha só. Primeiro tem toda a bagagem do Aloy sobre a história do samba e a história do samba durante a ditadura. Houve perseguição a sambista, houve censura e tal. Então ele tinha muita memória disso aí, né? Agora, basicamente, o livro foi construído em cima de 3 eixos, assim. Primeiro, os depoimentos das vítimas que sobreviveram e das famílias dos que morreram e desapareceram. São depoimentos que já estão disponíveis há muitos anos, sabe? Até desde a época mesmo da própria repressão. Trabalhamos em cima disso. Segundo, os arquivos públicos, principalmente o Arquivo Nacional e o Arquivo Público Estadual, onde está o acervo do DOPS, antigo DOPS RJ. Trabalhamos muito em cima desse material, garimpamos demais essa documentação. E a terceira frente de apuração, que eu acho que é assim, a mais difícil, é você cantar e conquistar os ex-agentes do regime que fizeram essa migração, né? Fazer os caras contarem para você, olha, eu fiz isso e foi assim. Esse talvez seja assim, o lado mais difícil, né? Tem um episódio muito engraçado também da minha relação com os militares. Eu estava com um grupo de colegas, né? Eles são testemunhas disso. E em um dado momento ele se irritou com um desses colegas, trancou a porta da casa dele, a gente estava na casa dele, assim, ninguém mais sai, está todo mundo detido na minha casa, estávamos detidos, né? E a hora ia passando e tal, e ele não desistia da ideia de nos manter ali em cárcere privado. Aí teve uma hora que eu pensei assim, já sei, coronel, pois não, permissão para bater em retirada, ele... concedida, abriu a porta e foi embora. Então, assim, cara, às vezes você tem que entrar um pouco no universo desse cara. Para você estabelecer essa relação, esse canal de comunicação, você tem que mergulhar no universo do cara. Agora, isso não significa que você esteja envolvido emocionalmente com o cara. É perigoso, né? Sim, mas assim, desde que você saiba estabelecer limites, né? Muitas vezes assim, Chico, mas o cara que te procurou, ele também é um bandido que teve um interesse contrariado, por isso ele veio te vazar essa documentação. Ótimo, eu quero essa documentação. Só que eu vou pegar essa documentação, eu vou checar, eu vou buscar outras fontes. Não vai ser a leitura dele daquela documentação, a leitura Agora, sua. que existe o interesse inicial da fonte, claro que existe. Agora, o que tem que prevalecer é o interesse jornalístico, o interesse público. E se você conseguir confirmar aquilo, se aquilo fizer sentido e aquilo tiver um valor jornalístico, por que não publicar?
Muitos jornalistas se aventuraram pela estrada que une reportagem com texto de alta qualidade a um olhar que foge ao lugar comum. Mas, afinal, existe um limite entre os dois discursos? Nós conversamos com outros jornalistas para saber o que eles pensam sobre esse assunto. Vamos ver. É meio difícil você definir os gêneros, né? Mas a reportagem ela tem um formato, ela tem princípios, ela tem uma lógica. E o romance também tem formato, princípios, lógicas. O jornalismo ele tem uma pegada conservadora. O jornalismo ele é institucional, ele trabalha na lógica da lei. O que é legal, o que é ilegal. Já a ficção, não. A ficção ela não tem esse compromisso moral com a realidade. A ficção tem um outro tipo de compromisso. Ela tem ao contrário, ela quer chegar onde o jornalismo não chega. É o caso célebre, né, daquele sujeito, que foi o Nardoni, né, que foi condenado por jogar a filha pela janela, matar a filha. No jornalismo, não tem discussão, o cara foi condenado, tem que ser preso, tal, como cidadão eu também. Quero que ele fique lá dezenas de anos na cadeia. Como ficcionista, ele é um personagem muito interessante. O Gay Talese, quando esteve recentemente aqui no Brasil, ele esteve na Flip, e ele se definia não como jornalista, mas como um escritor de não ficção. Ele fala, olha, eu sou um escritor de não ficção. Então ele delimita bem o campo. Ele delimita o campo, na verdade, ele é um jornalista, ele não é um ficcionista. Ele tem um compromisso que tudo aquilo que está nos livros dele, tudo aquilo tem correspondência com a realidade. Então, é um jornalismo, mas é uma escrita de não ficção. Eu não tenho uma definição, o que é um romance-reportagem. Para mim, eu acho que a diferença, pelo menos no que eu estou buscando, é aquilo que agrega mais uma emoção que vai tocar todo mundo. E não necessariamente, que não vai estar ligada ao imediatismo de uma denúncia ou de trazer um fato novo, um fato noticioso, sabe? Em vários momentos você vai ter jornalista escrevendo um livro sobre um momento jornalístico, um momento histórico do país, mas no hiato ali, um trabalho essencialmente jornalístico, né? Eu acho que vai mais além, no sentido de que eu não estou tão presa à urgência da divulgação daquilo, não tem isso. Não tem os rigores da escrita, porque o jornal ele é uma caixinha que você tem que seguir todas aquelas normas, né? No livro você pode ser mais livre, né? Muito interessante, porque tem esse aspecto de não ter a urgência, mas a Elvira levantou e o Molica também, o aspecto da sedução, né? Porque o romance e reportagem, por um lado, por ter esse... A gente vai falar dessa relação já depois do intervalo entre ficção e realidade, mas o romance e reportagem ele tem esse lado sedutor, né? Tem muito. Agora, eu insisto, né? No meu caso, foi a possibilidade de detalhar, de aprofundar o trabalho de apuração e viajar no texto, no estilo, contextualizar, né? Por que aquilo ali aconteceu naquele exato momento? Qual era, digamos assim, a cena pública, política, social, que ajudava a explicar um pouco aquele episódio? No livro a gente tem condições de contar. Tem condição de abordar. Fica muito Não fica legal. Tão restrito ao espaço do jornal. Sem dúvida. Muito bom. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Você tem um projeto legal que incentiva a leitura? Entre em contato com a nossa produção e manda seu vídeo pra gente, que a gente tem prazer em mostrar aqui. Voltamos já, depois do intervalo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é André Balbo, sou escritor, editor e um dos fundadores da revista Lavoura. A Lavoura foi criada no começo de 2017 e tem como proposta a publicação de novos autores e, de modo geral, a divulgação da cena artística brasileira contemporânea. A Lavoura surgiu em primeiro lugar porque somos 5 amigos muito interessados em arte. A cada dia surgem novas revistas, novas zines, novos blogs voltados à discussão de literatura, publicação de fotografias. A Lavoura, ela não pretende ser mais um coletivo desse tipo. Ela quer, na verdade, explorar a relação autor-editor e tentar trazer um cunho um pouco mais editorial às nossas publicações. Nossa primeira edição foi publicada no final de abril de 2017. A gente alçou um voo muito maior do que esperava, seja pelo alcance que teve a revista, seja pela qualidade dos trabalhos enviados. Por exemplo, publicamos um trecho do último romance da Cristina Judar e também publicamos uma resenha da Vista Particular, penúltimo romance do Ricardo Lízias, que foi elogiada pelo próprio autor. Isso pra gente foi uma grande honra. Para o nosso segundo número, a gente acredita que já conseguimos encontrar a nossa voz editorial, estamos com um projeto muito mais robusto e estamos recebendo colaboração até de fora do país.
A gente já tem a confirmação de 2 colaboradores de muito peso, que são o Tarso de Mello e a Ana Rush. E além disso, a gente está também finalizando o nosso site para aumentar o alcance da revista, no qual a gente vai publicar trechos de lançamentos editoriais, imagens, críticas cinematográficas, musicais. Nosso conselho editorial é composto por mim, pelo Arthur Longov, Lucas Verzola, Amanda Simões e Arthur Sadami. 4 de nós já fomos publicados, 3 começaram pela editora Patuá, do Eduardo Lacerda, e um de nós, o Lucas Verzola, inclusive já foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura. Enquanto o nosso site ainda não entra no ar, vocês podem achar a gente lá no Facebook, facebook.com/Revista Lavoura. Não esqueçam de seguir, de curtir a página e ficar atento para os editais de chamada para mandar o trabalho de vocês. Obrigado. Olá, o Trilha está de volta falando hoje de romance e reportagem. Mas antes da gente continuar a conversa com o jornalista Chico Otávio, vamos às dicas literárias da Cátia Navarro. Eliane Brum é jornalista, documentarista e escritora, ganhadora de dezenas de prêmios por muitas reportagens. 10 delas estão neste livro aqui, O Olho da Rua, uma repórter em busca da literatura da vida real. Ela começa com a história de um parto realizado na floresta, nos confins da Amazônia, por parteiras locais. E termina o livro com uma reportagem sobre um acompanhamento que ela fez de 115 dias a uma mulher com câncer terminal em São Paulo. Vamos ver o que a própria Eliane diz do seu trabalho. O repórter é aquele capaz de atravessar a rua de si mesmo, desabita-se de si para habitar o mundo que é o outro e depois precisa empreender o espinhoso caminho de volta. Um caminho que acaba colocando este repórter de frente com a realidade. E como é que funciona? Não sei se no caso desse livro, mas você escreve reportagens aí sobre a política, sobre o que está acontecendo agora, né? Muito. E como é que funciona justamente essa relação entre dar a notícia, passar a informação e as tentativas dos noticiados de calar a matéria, então, através de ações judiciais, né? A gente teve a Elvira aí, que tem a história... Sim, nossa, a Elvira é um caso clássico, né? Porque ela foi multiprocessada por uma história que ela contou. Eu também tenho os meus... Assim, eu sou réu em várias ações judiciais, né? Principalmente movidas por um determinado personagem da política nacional que está preso. E esse também é um outro problema do livro-reportagem. Não basta apenas você ter uma boa ideia, você ter o apoio da editora, você ter recurso e tal. Tem que estar preparado judicialmente para os efeitos legais daquilo que você vai publicar, que você vai levar para a prateleira. Se você não estiver bem preparado, eu acho que você pode enfrentar um revés judicial grave que vai... segura o livro, às vezes. Segura o livro. Você pode ser condenado a uma indenização pecuniária que te quebra financeiramente. Então, assim, esse elemento, né, que é o efeito judicial, a judicialização da tua relação com os personagens, isso é algo que a gente tem que estar no nosso horizonte. A gente tem que estar preparado para isso, né? Mas vale a pena ainda assim. Vale. Eu costumo dizer assim, é do jogo. Esse efeito colateral é do jogo. Agora você tem que estar preparado para se defender. Não tenha dúvida. Nas livrarias há muitos livros que contam histórias de personagens célebres, políticos e artistas. O que, afinal, chama a atenção das pessoas para uma história em particular? Vamos conferir. Você pergunta assim, o que chama atenção, né? Por exemplo, às vezes o drama das pessoas comuns, da pessoa desvalida, da pessoa que não tem nada, ou o drama e a sensibilidade dessa pessoa também. É uma coisa que é encantador, que você não vai estar falando com um filósofo, mas você vai encontrar uma pessoa muito de um conhecimento, às vezes, porque ninguém sabe que ela está ali. Cada um tem um olhar. Porque se você colocar 2 jornalistas diante do mesmo fato, um vai contar uma história e o outro vai contar outra. Quer dizer que, na verdade, o seu background vai determinar o seu olhar. Muito mais do que falar, eventualmente, de uma irregularidade em concessões de televisão da Amazônia, e muito mais com o encantamento das histórias das pessoas, que são histórias que não nos chegam. Um mundo de um Brasil que você não sabe que existe. As histórias que são notícias lá,
que a gente desconhece aqui. Então tem essa coisa também muito fantástica, sabe? O olhar mudou, acho que tem que mudar. Uma história desse jeito, que se propõe a ser atemporal, tem que mudar o olhar, né? Tem aquela história, né? É muito comum a pessoa dizer, né? Uma pessoa às vezes mais velha, né? Assim, minha vida renderia um livro. Cara, qualquer vida rende um livro, né? Qualquer vida, desde a vida mais interessante, que aquela vida, Pelé, desde estas vidas espetaculares até a vida mais banal, né? A vida mais banal. Qualquer ser humano tem uma história. Muito legal. E você, como é que escolhe seus personagens? Olha, eu acho seus assim, temas? Sim, boas histórias esperando para serem bem contadas. Eu acho que basicamente é isso, né? Eu queria aproveitar esse comentário da Elvira e do Molica, e eu costumo dizer isso para os meus alunos: o jornalista tem que saber ouvir, né? E não tem que entrar com uma expectativa prévia na cabeça, na entrevista, na conversa. Vou abordar por aqui ou por ali. Exatamente. Aprenda a ouvir. O jornalista muitas vezes não tem esse cuidado. A boa história está ali, desde que você saiba extrair da tua fonte. Pô, não é fácil isso, gente. E a Elvira levantou a bola de que dois jornalistas enxergam os fatos até de maneira diferente, contam de maneira diferente. E aí você estava contando que existe uma possibilidade até de alguns livros, às vezes, de romance-reportagem, de ter a informação na internet. Como é que é isso? Isso também é uma coisa muito legal. Eu vi acontecer na série lá da ditadura do Hélio Gaspari, editora Intrínseca, né? Você criar é o livro multiplataforma, digamos assim. Você cria um site e oferece ao leitor toda a documentação, todo o acervo em que se baseou a sua história. E aí o cara pode fazer uma leitura diferente daquilo ali. Todos os documentos, fontes... Tudo, isso é possível. Eu não tenho nenhuma dificuldade, adoraria fazer isso também, né? A gente não conseguiu compor hoje, talvez por um pouco de inexperiência nossa, mas eu adoraria, não tenho nenhuma dificuldade. No próximo, esse acervo todo vai ficar disponível e cada um consulta, faz outro livro. Acho essa ideia maravilhosa. É transparência. O Gay Talese, ele cunhou uma célebre frase que é a seguinte: o jornalismo literário é tão fidedigno quanto a mais fidedigna das reportagens. Você concorda? Concordo, bom jornalismo literário é isso. Concordo totalmente, né? E assim, me espanta o rigor de detalhes, cara. Aquele Gomorra, do Roberto Saviano. Cara, aquele livro é impressionante. Da máfia, né? Cada detalhe, cada história é incrível. Eu imagino o trabalho que deu. Eu morro de inveja disso aí. E o jornalismo ainda tem essa força de ser o quarto poder, você acha? Ou as redes sociais, a internet acabaram com essas mediações? Eu acho que o jornalismo tem o seu lugar, né? Importante, assim. Eu sempre tive cuidado com essa coisa meio chavão de jornalismo, quarto poder. É lógico que ele tem a força, e essa força foi ampliada agora pela internet, mas... Ainda que diluída também, né? Ampliada e diluída. Não, uma coisa importante a ser dita, que no Brasil a gente vive assim, um apogeu, porque eu nunca vi tanta liberdade de ação do repórter, né? Que combina várias coisas. As novas plataformas trazidas pela revolução tecnológica, a lei de acesso à informação, que de certa forma abriu várias possibilidades dentro da área pública. A gente está vivendo um momento que eu acho fértil, apesar da crise financeira, apesar da crise do emprego e tal. Não é um momento ruim. É um momento muito interessante. E é engraçado que desse lado da investigação, o jornalista tem até certa liberdade um pouco maior do que, por exemplo, o Ministério Público, que tem que agir mais conforme procedimentos. Pois é, né? Olha só, não é que a gente fique livre para publicar o que a gente bem entende, não. Mas tem uma informalidade na nossa ação, principalmente na nossa circulação pelas ruas, que nem o Ministério Público e nem a Polícia Federal tem. Eles têm que seguir lá os rigores... Conseguir autorização. Tem o Código Penal, tem o Código do Processo Penal, tem as regras internas, tem que seguir aquilo ali, né? Até para depois isso não gerar uma nulidade lá na frente no decorrer do processo. Então, a gente tem que seguir ali a regra pré-estabelecida. O trabalho jornalista tem mais jogo de cintura, sabe? Você tem aí a possibilidade da conversa informal e, principalmente,
Não que eu preze isso, não que isso seja fundamental para o meu trabalho, mas o sigilo de informação. Artigo 5º da Constituição. Isso ele não tem. E o romance-reportagem vem crescendo no Brasil, né? Vem crescendo. Você não vê aí quantos livros surgiram com a Lava Jato? Um monte deles, eu acho que mais de 10 títulos, né? Outro dia eu entrei na livraria, tinha uma mesa da Lava Jato. Então, tem livros assim para todos os gostos. Tem aqueles caras que contam os bastidores, tem outros caras que criticam a operação, focam em determinados casos, em determinados personagens. Acho muito bacana, né? Muito positivo. Querido, obrigado pelo nosso papo. Obrigado pela sua Valeu. presença. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você também tenha gostado. Infelizmente, nosso Trilha de Letras de hoje chegou ao fim. Obrigado A conversa aí. foi muito interessante e eu espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até lá. A Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil.